Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste ICO Series, desta vez com Ana e Rodrigo. E eu, antes de começar, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO na América Latina. Para aqueles que não conhecem, o ICO é International Center for Executive Options, que, na verdade, a gente poderia dizer que é um parceiro estratégico que acompanha o executivo, se leva nos diversos momentos da sua carreira, sejam nos momentos onde ele está passando por transições internas, e nós temos, então, a mentoria ICO, ou então na transição de carreira, onde a gente tem, então, o ICO Transição de Carreira, apoiando esses executivos quando eles estão procurando uma nova posição fora das suas organizações. Rapidamente, a LHH, só para que aqueles que não conhecem, a gente poderia dizer que nós somos uma empresa que faz recursos humanos de ponta a ponta, né? Porque a gente faz advisor service, olhando estruturas organizacionais, remuneração, modelo de competência, planejamento de sucessão, a parte de desenvolvimento de liderança, com o desenvolvimento de liderança mesmo, com o desenvolvimento de equipes, com soluções de assessment e coaching. E na parte de transição de carreira, então, eu tenho a transição de carreira para todos os níveis, desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções diferentes e com consultores diferentes, adequados a cada público. E também a gente tem a parte de recrutamento e seleção. Hoje, então, nós vamos falar, e essa temporada está sendo assim, a gente falar sobre carreira. Carreira é uma coisa que sempre nos deixa curiosos, porque cada um construiu de uma forma a sua carreira. E por isso é que eu trago sempre pessoas diferentes, de segmentos diferentes, com histórias diferentes. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Aliás, quando eu converso com os headhunters, eu pergunto para eles o que vocês gostam de saber. Ele falou assim: a gente gosta de uma boa história. Então, fica aí uma dica, que é sempre bom a gente saber contar bem a nossa história, né? Ter uma boa história para contar. E hoje é um prazer imenso estar aqui com dois amigos. Parece brincadeira aqueles que estão aqui sempre presentes, mas eu estou sempre com amigos, ainda bem, né? Com Ana e Rodrigo. E para a gente começar a falar de carreira, futuro de trabalho, plano A, B, C ou D, vamos começar primeiro. Queria que eles se apresentassem, falassem um pouquinho do negócio deles, e aí depois a gente começa, então, as perguntas e começa o bate-papo. E você que está aqui, fique à vontade de, no chat, colocar as suas perguntas, tá? Fiquem totalmente à vontade, que eu, na medida do possível, vou encaixando a pergunta de vocês, tá bom? Muito bem. Então, agora, quem começa? Ana, por favor. Imagina, obrigada. Bom, eu sou a Ana Atena. Hoje, como a Irene fala, eu estou como CEO do grupo Travelex Confidence aqui no Brasil. A Travelex é uma multinacional inglesa, presente em todos os continentes, líder em câmbio, né, em cross-border ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós temos as corretoras Confidence, que cuidam basicamente de todos os produtos e câmbio para o turismo, e nós temos um banco que cuida de operações de importações, exportações, entradas, saídas de capitais, a parte de hedges, trade finance, que é o Travelex Bank. Eu acho que, assim, rapidamente seria isso, Irene. É isso, ótimo. Porque depois a gente vai falar sobre as carreiras, né? Muito bom, ótimo. Rodrigo, querido. Vamos lá, boa noite a todos, a todas. Ana, Irene, obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo Ronzella. Eu sou casado com a Lúcia há 23 anos, pai de 3 filhos, corredor e maratonista aí nas horas vagas. E eu tenho a honra de trabalhar na Egea Saneamento. A Egea, para quem não conhece, é líder no setor privado em saneamento no Brasil. Temos hoje uma atuação em 15 estados
em mais de 500 municípios, aí de norte a sul do país, atendendo 31 milhões de pessoas em água e esgoto, uma receita líquida aí de aproximadamente 16 bilhões e 18 mil empregados. Uma empresa que vem crescendo muito aí nos últimos 3, 4 anos, com aquisições, um apetite muito grande. E a gente costuma dizer que nós temos hoje um dos maiores cases de ESG do mundo. Eu trabalho na divisão de negócios na concessão da Águas do Rio e da Prolagos, do estado do Rio de Janeiro, e nós temos, sim, a meta, mais do que a pretensão, a meta de despoluir a Baía de Guanabara, assim como já estamos limpando as praias do Flamengo, Botafogo, a Lagoa Rodrigo de Freitas, um trabalho aí que tem sido visto por muitos que vêm ao estado do Rio de Janeiro. Que maravilha, que bom. Bom, eu que sou uma carioca exilada aqui em São Paulo, alguém aqui já levantou a mão e deu os parabéns. Que bom, ótimo. Bom, agora para começar o tema, né, que é carreira, futuro de trabalho, queria que vocês começassem a contar agora sim a carreira de vocês e nesse momento pudessem reenfatizar o que o início da carreira de vocês influenciou a que vocês se influenciou, né, para que vocês chegassem até aqui. Alguma ordem, não? Não, quem quiser começar. Eu posso começar. Eu acho que assim, eu acho que o início da, acho que é importante, né, como o Rodrigo falou, mensurar um pouco, né, o tempo da gente, né? Eu tenho mais de 35 anos de carreira, né? Então, assim, no o início da nossa carreira, nós éramos de uma geração onde a gente sabia que a gente tinha que se esforçar muito, a gente tinha que a gente não questionava, né? Então, eu acho que a gente sempre tinha uma preparação muito boa, estava preocupado em servir, em aprender o mais rápido possível e ter uma alta performance, né? Nós somos mais ou menos criados dessa forma. Então, no início da minha carreira, eu acho que se foi uma peculiaridade, foi que me influenciou, eu tive um chefe extremamente, que o que hoje seria chamado de assédio moral, né? Eu tive um chefe extremamente carrasco, né? E que onde ele exigia perfeição em tudo. E eu sempre trabalhei na área financeira, basicamente, né? Eu sou advogada, mas também administradora de empresas com especialização em finanças e marketing. Minha área sempre de foco foi finanças, bancos, tesourarias, M&A. Nessa área de M&A, onde eu comecei, a perfeição nos cálculos, a perfeição na apresentação, tudo. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que hoje é chamado, talvez, de uma certa arrogância e às vezes até um assédio moral na exigência de padrões de qualidade muito grandes. Naquela época eu sofri muito, mas isso me incentivou demais no início da carreira a ser perfeccionista, a tomar cuidado e a criar um padrão de excelência em tudo o que eu vim fazendo e aprender, não ter superficialidade, mas ter profundidade em todos os assuntos que eu lidava. Eu acho que essa é uma das coisas hoje que, assim, a exigência que existiu naquele momento, ela influenciou muito para que eu expandisse o meu conhecimento, me aprofundasse mais, e eu acho que isso acabou me ajudando bastante na alavancagem da minha carreira. Ótimo. Agora, Ana, conte. A gente está falando sobre sua carreira. Você então começou na área financeira e era em banco, é isso? Eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória. Eu comecei naquela época, M&A eram feitos por boutiques, ainda os grandes bancos não participavam. Então, eu comecei fazendo aquisição e junção de empresas aqui no Brasil. Era uma empresa holandesa, na época, chamada Deutec, né, e ela fez vários empreendimentos no Brasil. Então, eu comecei exatamente na área de fusões e aquisições. Aí, depois da área de fusões e aquisições, eu passei para a área internacional no banco HSBC, na época. Do HSBC, depois eu fui para a parte, fui para o Citibank, fui alocada, nós tínhamos na época o monopólio da Mastercard aqui no Brasil, nós que conduzíamos a marca.
Era uma época pós-inflacionária, né? Justo depois do Plano Real. Então, nós emitimos todos os cartões de crédito Mastercard no Brasil, com todos os bancos. Nós desenvolvemos o cartão de débito, né? O cartão de crédito não só podia ser usado no Brasil, ele passou a ser usado fora do Brasil. Não existia cartão de débito, não existia automação bancária, né? Então, assim, aí fui alocada também, foi a primeira tesoureira mulher também dentro do Citibank, o que foi bastante difícil. Era uma época em que era bastante masculina a área, mas assim, tive a oportunidade de desenvolver grande parte da carreira, né, em áreas como finanças, tesouraria, parte internacional, tomei conta também de das áreas jurídicas, né, por ser advogada. Fui escalando toda a minha carreira, cheguei a vice-presidente do grupo, na época alocada no grupo do que era a Credcar, a Redcar e a Orbital, né? Eram 7.000 funcionários, né? Nós fomos fazendo o IPO, criamos os acquirers aqui no Brasil, as redes de adquirência, né? Que na época era só a Redcar e Cielo. Trabalhei bastante no desenvolvimento de escoragem de credit bureaus, né? Porque fazer score de crédito, né? O Brasil não tinha, não dava muito pouco crédito aos brasileiros, os bancos não financiavam, então criamos os primeiros bureaus de crédito, fazendo toda a parte de seleção de produtos, pricing diferenciados todos. E hoje estou aqui no banco e nas corretoras Confidence. Então, eu tive uma lateralidade bastante grande, também fiz todos os canais de venda, né? Passei por todas as áreas comerciais. Assim, a gente precisa experimentar, a gente precisa ter coragem de ir fazer, não só ser CFO, diretor, tesouraria, finanças, mas também tive a oportunidade de fazer. Eu gostava muito de entender as parcerias, de entender as fusões, entender o outro lado. Então, isso me levou também para as áreas comerciais. E tive a oportunidade também de desenvolver toda a parte de vendas preditivas, escoradas, com pricing diferenciados para clientes, canais omnichannels, né, abordagens por mídia, vendas pessoais, televisão, call centers, né? Nós desenvolvemos um dos primeiros call centers aqui, que foi a base da entrada da Contax aqui no Brasil. Então, é uma experiência. Eu sou uma curiosa, eu acho, sempre uma eterna aprendiz. Eu acho que isso que veio pautando a minha carreira e a minha vida. Muito bom. E aí você falou uma coisa importantíssima, né, Ana? É a curiosidade e coragem. São duas competências que hoje são fundamentais, porque a gente tem cenários que a gente desconhece, porque cada vez vão ser mais constantes, né? Cada vez a gente Então, sabe menos. a gente sabe menos. Então, essa coragem de aprender, né? De querer aprender e de ser curiosa e ir em frente, vai ser fundamental para a sobrevivência daqui para frente. Ótimo, Ana, muito obrigada. Rodrigo, querido, agora é sua vez. Vamos lá, Irene. Acho que tem muita coisa em comum com o que a Ana falou aqui. Eu tenho 27 anos de carreira profissional, tá? E assim, o começo influencia muito para chegar até onde eu cheguei, tá? Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Isso é muito importante. Eu sempre quis fazer direito. Eu sou advogado por formação e exerci por um período a advocacia, mas eu sempre privilegiei a construção de relações com todo tipo de pessoa, em diversos níveis sociais. Eu sempre busquei construir pontes, tá? E outra paixão que eu tenho, minha esposa me perguntou recentemente para a comemoração do meu cinquentenário, uma frase que marca a minha vida, e eu falei: viver a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sempre corri atrás da formação necessária para exercer as responsabilidades que me foram dadas ao longo do caminho. Desde que eu comecei lá como júnior, comecei minha carreira no escritório de advocacia, e a gente sai da faculdade
sem saber nada, né? A vida prática, você sai no 5º ano de faculdade, no caso do direito, você é o cara que mais conhece. E aí, no dia seguinte, você está no seu 1º ano de carreira profissional e você não conhece nada. Eu fiquei 1 ano em escritório de advocacia, ralando. Eu tinha uma pretensão inicial, eu me lembro que eu dizia lá em 1997 que eu iria ganhar R$5.000 por mês. No ano todo, eu não ganhei aquilo que eu imaginava ganhar em um mês, né? E surgiu uma oportunidade em empresa no mundo corporativo, e eu decidi entrar no mundo corporativo, fui para Champion Papel e Celulose, depois International Paper, que hoje é a Silvamo, e eu entrei na área de direito tributário. Mas o que eu sabia de direito tributário? Absolutamente nada, nada. E na época, eu tive aqui, Ana, até um comentário, você falou de chefe, eu tive um gestor que foi um coach que me acalmou. Ele falou, Rodrigo, você foi contratado como júnior e você vai ter tempo aqui para se desenvolver. Calma, faça o teu trabalho, estude bastante, que você vai crescer. E assim foi, eu cresci rapidamente, e aí eu decidi que eu queria ser um gerente. E na época também, diferente dos tempos atuais, eu ouvi de um gestor, calma, de um outro gestor, calma, Rodrigo, você tem apenas 27 anos, quando você tiver uns 33, 34, você vai ser gerente. Até hoje eu não entendi de onde ele tirou aquele número 33, 34. Eu já me sentia preparado para começar, e assim tomei a decisão de mudar de empresa, aceitar uma oportunidade, e fui para um outro segmento, para o segmento automotivo, num papel de gerente jurídico. Na época, o cargo não era gerente, era chefe jurídico. Olha como o mundo mudou, né? Hoje a gente não usa mais essa expressão, né? Fui para o automotivo e eu não conhecia as outras áreas do direito. Bom, aqui voltando um pouquinho, quando eu entrei na área tributária, eu não conhecia, eu corri atrás do conhecimento e fiz uma pós em Direito Tributário na PUC, em São Paulo. Quando eu mudei para essa função em outra empresa de gerente jurídico, eu fui fazer uma pós em Direito Empresarial na FGV, sempre correndo atrás do conhecimento que eu precisava ter. Depois eu mudei para a área de RH, fui convidado nessa segunda empresa para assumir a área de RH, mas eu não conhecia gestão de pessoas. Eu gostava de pessoas, mas não tinha técnica. E eu fui fazer um MBA com ênfase em gestão de pessoas na FIA. Né? Então, sempre tendo oportunidade, correndo atrás do conhecimento, e aí fui atuando em segmentos diversos. Comecei em papel, passei pelo automotivo, energia elétrica e estou em saneamento. Decisões que foram muito bem pensadas, né? Eu sempre procurei ter calma, tranquilidade e me aconselhar com pessoas como você, Irene, que participa da minha carreira talvez aí há uns 20 anos. Então, eu decidi mudar em algum momento para ser chefe, eu decidi mudar para ter oportunidade de abrir uma fábrica fora do Brasil, no Uruguai, pela Takata, por assumir recursos humanos e por assumir a área de saúde e segurança do trabalho também, que eu também não conhecia e fui conhecer, mas o desafio passava, o trem passava, eu falava, vou pegar, eu dou conta do recado. Quando eu decidi ir para a Eaton, me ofereceram um papel que era América Latina. Eu falei, puxa vida, isso amplia horizontes, eu vou para a Eaton. Fui muito feliz na Eaton também, né? Então, novos segmentos, novas responsabilidades, e assim foi a decisão também de vir para o saneamento. Quando eu decidi mudar, há 1 ano e 3 meses atrás, de novo, foi com você, Irene, que eu fui conversar, me aconselhar, e você falou, o que você quer ser quando crescer, Rodrigo? Onde você quer trabalhar? Né? E você me fez olhar, eu já estava em infraestrutura, olhar o saneamento. Então, esse conjunto de decisões me colocam na posição onde eu estou hoje, tá? Muito bom. Você falou uma frase, eu costumo dizer aqui em casa, é o seguinte, a vida é feita de escolhas. E nós somos livres para escolher qualquer caminho. Aí eu falo com meu filho, entretanto, prisioneiros das nossas decisões, Perfeito. mas livres para tomar qualquer caminho. Né? Muito bem. Já que a gente está falando em carreira, eu queria saber de vocês, e aí a curiosidade, se teve um fato na carreira de vocês, ou pode ser até um fato durante a pandemia, que surpreendeu muito vocês. Durante a pandemia,
Pode ser durante a pandemia, pode ser durante a carreira de vocês, aí depende. Vocês podem escolher qualquer, mas que seja uma Olha, coisa que foi surpreendente. a nível, toma... Oi, Ana, desculpa, pode Não, falar. não, por favor. Não, eu tomo a liberdade de começar. Talvez a grande surpresa realmente foi a pandemia. Eu acho que para muitos, né? Viver do dia para. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de capital chinês, quando os chineses que aqui estavam começaram a usar máscaras, eu mesmo fui conversar com eles e disse: por que vocês estão usando máscara? A pandemia está lá na China, né? E eles me disseram assim: não, você que é maluco, você precisa implantar máscaras aqui, né? E eu falei: meu Deus, eles não estão entendendo que isso não é para nós. Passou talvez 15 ou 20 dias, em 2 dias nós tivemos que tomar a decisão, como todo mundo, de se afastar do ambiente de trabalho, de se isolar. E eu sempre falei do relacionamento e da importância de construir relacionamentos. Eu me vi sozinho dentro de casa. No meu caso, ainda tendo a vantagem de estarmos em 5, muitos ficaram sozinhos num apartamento, né? Mas o distanciamento, o isolamento, e também foi marcante para mim que meses, 2, 3 meses antes da pandemia, eu tinha conversado com o meu líder na época sobre flexibilidade no trabalho e sobre home office. E nós dois juntos chegamos à conclusão que não era o momento, que não era uma demanda numa empresa estabelecida ainda no interior de São Paulo, em Campinas, né? Não, não precisa, isso não é um assunto, isso é complicado, é um processo longo, e nós implantamos o home office em 2 dias, né? Em 2 dias, meio difícil, meio capenga, mas em uma semana estava rodando muito bem, sempre com aprendizados, e quando nós vimos, nós trabalhamos aí pelo menos 6 meses full time, quase um ano em home office, e nos adaptamos a essa nova forma de trabalho. Para mim foi um aprendizado gigantesco, né? E assim eu fui entender profissionais que trabalhavam em home office. Eu não acreditava no modelo na época. Hoje eu sou um defensor do modelo, da flexibilidade de maneira geral, tá? Então hoje eu levanto a bandeira do home office para algumas situações, do presencial para outras, mas da flexibilidade acima de tudo, por uma série de facilidades que isso traz. Obrigada, Eu acho, Rodrigo. Agora, mas acho muito interessante, eu acho que a capacidade de adaptação de todas as empresas foi muito rápida. Então, assim, o que me assustou, assim, até os nossos call centers contactam tudo, né? A gente, em pouquíssimos dias, tudo que era se pensava em não ser possível, foi possível se fazer rapidamente, né? O home office, a implantação e tudo funcionando, eu acho que a adaptação na crise da maioria das empresas e a virtualização e digitalização, a gente teve um salto muito, muito grande, né? Tudo que demoraria muito tempo para se tomar decisão, as empresas tiveram que rapidamente partir para esse novo modelo, digitalizar tudo. Então, assim, acho que foi um salto muito rápido e muito grande para a empresa. Me surpreendeu demais. E a outra coisa que me surpreendeu muito é que hoje eu paro e eu falo que, assim, independente, lógico, não da doença em si, que foi um desastre econômico, tudo, mas a qualidade de vida que a gente teve nessa época foi uma das melhores possíveis. Então, isso me surpreendeu demais. E eu falei assim, como seria bom se pudesse ter, né, menos trânsito, mais tempo, as decisões. Então, quando a gente para, isso me surpreende muito. Né? Às vezes eu brinco, o tempo de pandemia foi um tempo onde eu vivi muito bem. Lógico que, tirando toda a parte da crise, que com certeza não foi boa, mas isso me surpreende quando eu olho para trás e falo assim, foram uns dos melhores anos mais tranquilos que a gente, como pessoa e como profissional, a gente teve. ótimo. Concordo totalmente com ela. É verdade. Eu só acho que hoje estamos voltando ao antigo modo que a gente tinha anteriormente, né? Então, assim, já tem muita gente com totalmente presencial, né? Empresas já pedindo totalmente presencial. Eu acho que a gente depois vai chegar a um meio termo que vai ser o bom, né? Onde você tem um pouco de flexibilidade, é o que o Rodrigo falou, flexibilidade, né? Para ter um pouquinho
de home office, porque ganha todo mundo, né? E a gente trabalha igual, né? Às vezes trabalha até mais, né? Porque não tem horário de almoço, não tem nada. Tem uma pergunta aqui, antes da gente prosseguir com as nossas perguntas, mas tem uma pergunta aqui do Ricardo Pocinelli. Bacana a experiência de vocês e como foram aprendendo ao longo da carreira. Gostaria de saber como enxergam este movimento de transformação nas empresas com a utilização de IA generativa em áreas de operação. Obrigada. Bom, assim, vou dizer um pouco da nossa experiência aqui na área financeira. Eu acho que nós estamos ainda de forma embrionária tratando IA e ainda as pessoas ainda desconhecem o que vem a ser isso. A gente implantou já há 3 anos atrás, nós temos a inteligência artificial trabalhando na nossa área de monitoramento de lavagem de dinheiro, dado todo o fluxo de entradas e saídas de moedas que a gente tem e a obrigação regulatória junto ao Banco Central. E o que a máquina... E ele vem nos ajudando muito, mas eu acho que é muito importante entender que nós tivemos que mudar toda a nossa... Muitos dos nossos profissionais que nós temos na área, porque os nossos profissionais eram binários, eles olhavam, fez isso, não fez isso, o valor é maior, operou dessa maneira, tem contrato, tem declaração de importação, não tem. A inteligência artificial, ela modifica e ela traz um case para o analista olhar. Ela não responde mais sim ou não. Ela observa padrões e ela te traz padrões diferentes, dizendo, olha, esta pessoa, existem... Vou dar um exemplo claro. Nós detectamos milhares de pessoas no Brasil enviando pequenas quantidades de dólar para uma pessoa na Ásia, uma única pessoa. Isso é um fator estranho. Como é que você analisa isso? É tráfico? É uma operação ilícita, né? São pequenas quantias, mas... Então, o que acabou acontecendo? A gente tem também que tomar muito cuidado, porque eu tive que readequar a capacitação dos analistas que faziam a função. Não é necessariamente que somem as funções, mas eu preciso agora de pessoas que sejam capazes, tenham competência de analisar cases trazidos pela IA. Preciso de pessoas que sejam capazes de colocar os problemas, né, a serem resolvidos pela IA e pessoas que tenham capacidade de analisar. Então, as funções talvez fiquem mais complexas e eu acho que esse vai ser o grande desafio nosso em utilizando o IA, ter realmente pessoas que estejam qualificadas, que entendam de processos, que tenham profundidade nos cases para programar ela para trabalhar e para analisar os casos, os cases apresentados. Ótimo. Rodrigo, tem alguma coisa? Eu dou um pouquinho de ênfase aqui para a área de recursos humanos, né, que é a minha área de expertise, mas eu concordo com a Ana que ainda estamos num estágio embrionário, mas é uma evolução que não tem volta. Todos nós precisamos aprender com a inteligência artificial. A gente utiliza em recursos humanos hoje chatbots, por exemplo, que facilitam muito o processo. Para resumir, o que a inteligência artificial traz hoje para a área de recursos humanos? Traz muita agilidade e traz padronização também, tá? Em processos de recrutamento e seleção, nas entrevistas, a gente consegue ter filtros que agilizam o processo, engenharia de cargos para as descrições de funções, descrições de competências, realocações internas com base em competências, ajuda muito, mas nós não podemos deixar o lado humano de lado, tá? Não substitui pessoas, mas agilizam processos manuais. Cada vez menos teremos processos manuais e aí o ser humano, nós enquanto pessoas, enquanto líderes, enquanto profissionais de RH, poderemos investir mais tempo no relacionamento, no conhecimento mais profundo de cada um, tá? Mas não adianta brigar com a inteligência artificial. Nós temos que aderir ao processo e surfar essa onda que traz muita coisa positiva. E vai gerar produtividade também em algumas áreas, né? Bom ponto. Agilidade, produtividade. Eu tive a oportunidade de estar com um professor
lá do Silicon Valley, da Singularity, ele é o professor de Columbia que ensina os PhDs em inteligência artificial. E eu perguntei exatamente, eu falei assim, o que eu tenho que fazer, né? O que eu faço? Como é que a gente vai? Ele falou assim, e deu uma explicação, ele falou, achei ótimo. Ele falou, você lembra quando surgiu os telefones, os iPhones, etc.? Parecia que ninguém ia aprender. Hoje, seu pai e seus avós usam nativamente, né? Então, vai com calma, esteja aberto a aprender. Mas ele falou assim, vai invadir, chegou, não vai embora, e vai transparecer e transcender, e vai todo mundo ser capaz de utilizar, desde que você saiba, né, o que você está operando, né? Então, assim, eu acho que veio para ficar, vai ser cada vez mais fácil, mas a gente precisa ter, né, o ser humano do outro lado, entendendo o que a máquina está trazendo para você, né, analisando as respostas. Mal comparando, vai ser quando tivemos a Revolução Industrial. Houve muita mudança, só que agora é um outro tipo de mudança, né? Irene, é uma nova Revolução Industrial, só que acontecendo todo mês, né? As mudanças são muito rápidas, é assustador. Eu acho que é isso que nos mantém jovens, viu? A necessidade de nos reinventarmos o tempo todo, tá? E de nos atualizarmos o tempo todo é que nos mantém jovens e ativos. É verdade. É uma loucura, né? Sou do tempo do Telex, né? Opa, eu também. Também Telex, Telegrama, né? É isso aí. Bom, agora uma pergunta, que já que a gente estava falando na época, sobre a pandemia, e houve, nessa época, esse movimento de ressignificados, o tal do quit, silent quitting. Vocês viram isso acontecer nas organizações de vocês, de uma ressignificação do trabalho pelas pessoas? Eu vi bastante aqui na nossa área. A área financeira é uma área intensa, né? Porque você não existe trabalho para deixar para o dia seguinte, né? Dinheiro de ninguém pode não estar na conta no momento certo, na hora correta. E eu vi, nós tivemos vários cases de profissionais que deixaram a empresa, deixaram o banco para irem para outras funções, porque eles queriam mais tempo, mais qualidade de vida, ganhando menos. Então, assim, não necessariamente no meu caso, mas eu acho que tem uma parcela grande de colaboradores. Hoje a gente vê colaboradores que não aceitam mais trabalhar, principalmente o pessoal da área de TI, se não for mais home office. Né? Não é home office? Não vou. Então, assim, eu realmente acho que existe um pessoal ressignificando o que é o trabalho na vida como um todo, o que ele vale, que esforço, que parte que é consumido o seu tempo. Então, eu acho que existe uma grande parcela, uma grande modificação de perfil de profissionais hoje, depois da pandemia. Né? Que bom. Rodrigo. Da minha parte, também vi isso acontecer muito. Poderia citar os mesmos exemplos que a Ana citou, mas as pessoas mudaram, estão investindo tempo hoje em autoconhecimento, estão buscando propósito, né? Nós somos aqui de uma geração que, assim, pouco importava o que me faz feliz. Eu tenho que ganhar dinheiro, crescer na carreira. Hoje eu acho que mudou. Especialmente agora, essa geração Z, e nós também que temos filhos sabemos disso. O trabalho hoje exige, nós falamos aqui, flexibilidade e adaptação, então as pessoas estão mais abertas a novas experiências, aprendizados, mudanças. O conceito de desenvolvimento contínuo vem sendo muito trabalhado, e aqui o desenvolvimento no dia a dia do trabalho, em cursos rápidos, workshops, mentorias, mais do que os conceitos, do que os nomes que foram dados pelo mercado, eu percebi mudanças no comportamento das pessoas. Tá? As pessoas trabalhando num ambiente nessa flexibilidade, um ambiente de mais colaboração, de apoio mútuo, o que enriquece muito a jornada de cada um de nós. Tá? Eu defendo muito isso. Não é só trabalho em equipe, é trabalhar em colaboração para enriquecer a jornada profissional, para que você tenha insights aí valiosos. Muitas vezes
no relacionamento, você tendo a solução dos seus problemas, e também nesse ressignificado, hoje prima-se pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Vejo as pessoas estabelecendo limites, cuidando da sua própria felicidade, que eu ainda acho que a responsabilidade é de cada um de nós, cuidando da própria saúde mental. Nós, as empresas, estamos promovendo programas, estamos ajudando com isso, mas as pessoas estão se preocupando mais com isso também. Que bom. Fico super feliz com isso. Olha, aqui tem o André Moreira, que está dizendo: prazer. Ai, André, que bom te ver por aqui. Conheço muito o André. Prazer, Ana e Rodrigo. Espera aí, onde é que está? Espera aí, que eu acho que eu perdi aqui, acho que saiu aqui. Prazer, Ana e Rodrigo. Rodrigo já meu conhecido, né, desde a época do setor elétrico, você na CPFL, eu na Taesa. Gostaria de saber, espera aí, como vocês e suas empresas estão encarando os profissionais dos 50 a mais. São valorizados ou não? Há um incentivo para dar algum espaço para eles? Bom, eu sou uma delas, né? Então, eu acho que a pergunta é ótima, porque assim, o ser humano está vivendo mais, nós somos pessoas diferentes na nossa idade do que éramos, do que nossos pais eram. E nós aqui, a gente tem um programa também dentro de diversidade, que eu acho que etarismo tem que ser tratado, né? E a gente tem tido muitos ganhos, porque a experiência, ela traz sabedoria. E a gente tem que dar valor a isso, né? É evidente, assim, e a gente tem muita gente boa no mercado, que por causa... A gente ainda tem empresas no mercado, né? Grandes bancos, todos que aos 62 tem que sair da empresa, né? Tem que se aposentar. Então, eu acho que é ao contrário. Assim, a gente tem uma gama enorme de profissionais hoje, extremamente ágeis, com muita energia, com todo... Acho que a pergunta é boa, porque ainda acho que tem preconceito, sim, né? Não adianta a gente dizer que não, mas eu acho que as empresas estão começando. Na nossa empresa, a gente tem dado bastante valor e a gente reconhece a experiência e o profissionalismo que essas pessoas, que esses indivíduos nos trazem. Obrigada. Rodrigo. Eu reforço as palavras da Ana, mas eu queria começar também dizendo que é um prazer ter o André aqui na audiência. O André é um amigo, nos conhecemos do setor elétrico, Electro, depois Tesla, a Taesa. E o André, inclusive, é um ótimo exemplo de uma pessoa que está sempre aí se reinventando, um baita de um ciclista. O André pedala muito, coloca a saúde e a vida profissional, tem um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nós temos aqui na EGEA um programa 50 mais. Ele é específico, ele tem um nicho em agências de atendimento, tá? E esse programa é um sucesso. Nós temos a dona Carminha, que tem 85 anos de idade, trabalha em uma das nossas agências de Copacabana, onde só trabalham profissionais 50 mais. E a dona Carminha adora receber as pessoas, e nós percebemos, inclusive, a agência lota. A agência, se nós servíssemos café e cappuccino, seria um Starbucks. E as pessoas vão lá também para conversar com ela, com os demais profissionais com 60, com 70 anos. Nós temos executivos na companhia hoje com 70 anos, entre 60 e 70 anos, vários executivos. E o que os diferencia não é a idade, é a experiência que eles têm, o fato deles se manterem completamente atualizados, absolutamente flexíveis, abertos a mudanças. São profissionais que a gente manda para Manaus, para Campo Grande, para o Rio Grande do Sul, agora na crise que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, e eles estão aptos e prontos para tudo. Tá? Então, hoje eu não vejo, como eu via no começo da carreira, e fico muito feliz por isso, nenhum tipo de discriminação no ambiente que eu vivo. Tá? Eu falo das empresas anteriores e desta em especial. A gente não discute idade. Nós discutimos habilidades e também valorizamos a experiência desses profissionais, tá? E esse também é um caminho sem volta. Que bom. Então, falando nisso, quando a gente fala na contratação baseada em experiência, quer dizer, em habilidades, em skills,
até mais do que em experiência. Isso acontece, então, nas empresas de vocês? Só vou fazer um parêntese, porque eu também conheço o André desde a IBM. Quer dizer que o André é nosso amigo de muito tempo, né? Muito bom. Então, vamos lá, Rodrigo, pode falar. Olha, se eu puder continuar assim, eu gosto muito desse modelo de carreira baseado em skills, né, o skills based, que valoriza as competências individuais em vez daqueles requisitos tradicionais, antigos de um processo seletivo. E por que eu gosto? Porque o modelo de carreira baseado em skills, ele promove eficiência, promove a diversidade, que é hoje uma necessidade para todos nós, promove o engajamento no ambiente de trabalho. Quando a gente coloca o conhecimento dos colaboradores, Irene, no centro da estratégia, as empresas ampliam oportunidades de carreira, de mobilidade interna, a retenção de talentos, que nos é muito valioso, né? E a gente promove um ambiente mais ágil, mais produtivo, orientado para essa cultura de desenvolvimento contínuo. Tá? Carreira baseada em skill-based, em skills, não é uma tendência, é, na verdade, um fato, e daqui para frente vai ser só assim, na minha visão. Bom. Ana? Eu acho que é exatamente o que o Rodrigo falou, e ainda mais, né? Eu acho que é a base também de nossa carreira, né? O que aconteceu conosco, né? Você saiu da área jurídica para a área de RH, teve a mobilidade, eu passei por várias áreas, saindo também das áreas financeiras extremamente, indo para áreas comerciais, né? Então, eu acho que isso dá muita lateralidade, eu acho que tem que continuar. Não se despreza a experiência. Eu acho que esse é um conjunto dos dois, né? Mas, assim, ela é o fundamento para toda a rotatividade e para as pessoas, e para a lateralidade, que acho que nós dois também ganhamos nas nossas carreiras, né? Você sabe que tem algumas organizações que fazem até o recrutamento à escura, né? Assim, às Cegas. cegas, porque eles não colocam nem o sexo, nem o nome, nem a idade, nada. O Rodrigo vai falar agora. Pode falar, Então, Rodrigo. nós fazemos, para alguns programas específicos, a gente pratica, sim, o recrutamento às cegas, até como um aprendizado, e é sempre uma surpresa agradável para os gestores. Que bom. Aí eu vou só fazer aqui um comentário do Christian. É, Parabéns, Ana e Rodrigo, pela abordagem ao tema etarismo, na maioria das vezes ignorado e muito relevante, pois com o aumento da expectativa de vida, o trabalho promove dignidade. E não só esse promove dignidade, essa diversidade, seja ela de idade, qualquer que seja, ela promove, no final das contas, produtividade também, porque são pensamentos diferentes que vão ajudar a ter resultados melhores. Porque no momento em que eu tenho essa inclusão, eu tenho essa abertura para aceitar o outro. E aí o trabalho fica mais fácil e aí fica mais produtivo também, né? Ok? Muito bem. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que tem esse pessoal jovem gosta muito de perguntar, que é sobre essa mudança de país, carreira internacional. E eu queria ouvir, ouvir o que vocês acham disso, né? Se isso é importante, se isso não é importante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim. Na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco fora, mas foram meses, etc. Eu acabei não aceitando ir trabalhar definitivamente fora por causa de família, negócios, de marido, etc. Me prejudicou? Acredito que não. Eu acho que se você está num ambiente onde você tem oportunidade, isso não necessariamente necessário, ainda mais hoje, com esse mundo globalizado e com tantas informações, onde você está em qualquer lugar e trabalha de qualquer lugar para o mundo inteiro. Ele é uma experiência de vida, uma experiência de cultura, que eu acho que sempre traz, sempre agrega, né? Mas não é uma coisa que um must do, né? Alguma coisa que você deva fazer, que você precise fazer. Isso te agrega como pessoa, como relacionamento, como aquisição de culturas, línguas, né? Que é super importante você saber se relacionar
né? Não basta você falar inglês. O inglês, quando você conversa com a americana, é de um jeito, quando você conversa com o inglês, é de outra maneira, né? O entendimento são diferentes, as culturas são diferentes, sempre tem o que agregue. Mas eu acho que no mundo de hoje, no mundo totalmente globalizado, não é uma necessidade, é um querer. Tá. E aí, dentro, pode falar, e depois eu queria que cada um de vocês falassem também um pouquinho que conselhos vocês dariam, então, para quem está querendo fazer este movimento. É só isso, foi só um adendo. Pode Eu falar. faço minhas as palavras da Ana, tá? Eu sempre quis ter uma carreira internacional. Por muitos anos eu quis, e a oportunidade surgiu quando eu tinha 32, 33 anos, e na época o meu gestor me segurou. Eu trabalhava numa multinacional, Estados Unidos me chamou para ir para lá, e ele me procurou aqui e falou: eu não quero que você vá agora. Isso, num primeiro momento, seria motivo para eu sair da empresa. Poxa, estava tolhendo o meu crescimento profissional. Eu falei: puxa, mas por que não? Ele falou: porque eu quero você aqui do meu lado, eu preciso de você nesse momento. E aí, conversando com a família, me fizeram enxergar o outro lado. Poxa, você é importante no teu papel neste momento da organização. E eu acordei com ele que, encerrado aquele projeto, encerrado aquele momento, eu iria, sim, para os Estados Unidos. Então, eu posterguei. E depois a oportunidade não veio, eu acabei mudando de empresa e fiquei. Surgiu uma segunda oportunidade, pouco antes de eu entrar na CPFL, de ir para os Estados Unidos, de ir para Dallas. Eu estava lá fazendo house hunting, quando recebi um convite para mudar de empresa, e aí discuti com a família. Aí eu já estava casado, com 3 filhos pequenos, e eu sairia da empresa que eu estava, que era uma grande empresa, para uma outra grande empresa, mais próximo da minha casa, num crescimento profissional, versus ir morar nos Estados Unidos. Era uma passagem sem volta, eu deixaria de ser funcionário no Brasil, iria para os Estados Unidos, então não saberia quando voltar. E aí eu pesei exatamente como a Ana, esposa que trabalha fora e que tem paixão pelo que faz, filhos pequenos, proximidade com meu pai, a família, e eu decidi ficar. Eu nunca me arrependi de ficar, então eu acho que é um querer também, depende muito do seu momento. Sem dúvida, e isso é importante ficar claro, é importante o desafio de conhecer, se adaptar a uma nova cultura, desenvolver resiliência, ampliar o leque, buscar experiências, isso é muito importante. Mas eu digo para as pessoas, comece viajando, aproveite suas férias e dentro das suas possibilidades, amplie seus horizontes, vá para fora do Brasil, sem desmerecer o que o Brasil tem de bom para conhecer, mas vá para fora do Brasil e não vá sempre para o mesmo lugar, vá para conhecer experiências diferentes, conheça um pouquinho do mundo, da cultura lá fora, que isso também vai ampliar seus horizontes. Perfeito. Ana, querida, que conselho você daria para quem está querendo Eu acho fazer que essa. existem vários conselhos, né, Irene? Porque hoje a gente tá vendo uma moçada que ao trabalhar fora também está ligado com experiências, como o Rodrigo fala, de não necessariamente de trabalho puro, não é uma carreira internacional, mas é um vivenciar. Então, a gente vê pessoas saindo de funções e carreiras estabelecidas aqui para ir trabalhar e iniciar como garçons, como... Então, assim, depende muito, né, principalmente nesse momento de relevância, de propósito e equilíbrio de vida, então depende muito. Mas falando realmente numa carreira num estrito bem profissional e subindo, eu acho que a grande recomendação é não só, como o Rodrigo fala, ir viajar e ficar fora, mas também fazer cursos fora, né? Se relacionar com profissionais de lá. Se você não tem a oportunidade de trabalhar numa empresa que te leve para fora, que tenha filiais e promova esse intercâmbio, então, através de cursos, de summers, etc., fora, no país que você quer estar, para começar um relacionamento, para ver como é que funciona, né? Para entender a regulamentação e o formato de cada país, a legislação, como é que insere, né? Prestar atenção na aceitação de imigração, e fazendo cursos em faculdades e especializações nesses países onde tem interesse. Perfeito. Rodrigo, tem algum conselho?
Né, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tem oportunidade nesse mundo globalizado, você consegue fazer excelentes cursos, né? O pessoal vai para o Vale do Silício e você faz Wharton, faz Columbia, faz Harvard, aproveitando sem comprometer a tua carreira profissional, fazendo módulos internacionais, cursos aí um pouco mais curtos, que te dão o convívio com pessoas do mundo todo e abrem oportunidades. Então, eu acho que o primeiro conselho é esse, é experimentar pequenas experiências. Aqueles que têm oportunidades. Eu tive uma oportunidade na minha carreira profissional, Irene, trabalhando em multinacional americana, eu tirei férias, fui para os Estados Unidos e virei para o meu líder na época e falei, eu poderia aproveitar e fazer um estágio. E eu fiz um estágio de uma semana em Stanford. Foi a minha primeira experiência onde eu fiquei 3 semanas em férias e depois uma semana no escritório, conhecendo como era a rotina daquela empresa americana. Então, são pequenas pílulas de conhecimento, experiência lá fora, que vão definir realmente se você vai ou não viver uma experiência mais duradoura. É verdade. Aqui a gente tem que prestar atenção para aqueles que, por exemplo, hoje em dia não existe mais aquelas designações internacionais que existiam antigamente, né? Que a pessoa ia com tudo pago, escola de filho. Eu costumava brincar que era a festa do caqui, né? Era ótimo para ganhar Era, dinheiro? era ótimo, mas hoje não é mais assim. Participamos. Hoje não é mais assim. Hoje você vai, você se desliga de onde você está e tem que ser admitido lá como um funcionário normal. Mas eu acho que tem uma coisa importantíssima que vocês falaram, mas que foi uma das decisões de vocês não irem, que as pessoas, quando decidem ir, têm que prestar muita atenção. É a família. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que voltaram por causa da família. Então, o conselho que eu daria é converse bastante, porque quem tem filho adolescente é mais difícil na hora de fazer essa transição. Né? E E se a mesmo, mulher. Irene, e mesmo não tendo filhos ou ainda não tendo uma família formada, você largar todos os seus relacionamentos sociais. Você tem que ver que tipo de pessoa você é para encarar começar tudo do zero. Porque não é só os relacionamentos e os amigos, é teu dentista, teu médico, é todo, né? É começar do zero. Você tem que ter esse espírito de querer recomeçar, né? É isso mesmo. Eu vou aqui, então, agora colocar o que as pessoas falaram. Fábio Santana, parabéns, Ana e Ronzela, pelo excelente bate-papo e troca de experiências. Eu estou em transição de carreira com a LHH, obrigada, Fábio, e webinar como esses definitivamente agregam valor às nossas carreiras. Aí, peraí, agora é a Lúcia, eu não sei se ela é Ronzela, não consigo ver o nome todo dela. É a Lívia, oi, aqui é a Lívia, Lívia Ronzela. Quem é? Minha É sua filha, parente? minha filha. Eu só queria mandar um beijo para o meu pai e dizer que estou muito orgulhosa, que ele é sensacional. Ah, que linda! Ah, que maravilha! E o André, outra vez, apenas complementando, embora isto seja comum hoje, os jovens não podem esquecer de se desenvolver em outras línguas antes de buscar uma experiência internacional. É verdade. Sem dúvida, assim, o inglês a gente já entende que é o normal, que é o corriqueiro, né? Essas crianças praticamente já nascem falando, ou deveriam, né? E se desenvolverem outras línguas, eu concordo com o André, amplia o leque também de oportunidades lá fora, né? Não é só o inglês, né? Minimamente, eu diria hoje inglês e o espanhol. É verdade. Eu, às vezes, fico abismada de gente que faz MBA, não sei o quê, e não tem o inglês fluente. Exatamente. O inglês o idioma é muito mais importante. Muito mais importante. Agora, o GR, parabéns, Ana e Rodrigo, pela apresentação. Muito falou. Obrigada, Irene, pelo convite. Muito bem, gente. Nós estamos já. Olha aqui o André outra vez, parabenizando vocês pelas belas trajetórias. Não há nada como ter amigos aqui na plateia, né? Então, agora nós estamos chegando
né, ao final, e eu sempre deixo esses últimos 4 minutos finais para vocês poderem falar alguma coisa que queiram para quem está aqui nos ouvindo e depois para a gravação, porque a gente sempre deixa no nosso canal a gravação e ela é muito procurada. Vamos lá. Bom, se eu puder, eu acho que eu primeiro queria agradecer a oportunidade, Irene, e dizer o seguinte, que as pessoas que queiram subir na vida, que queiram ter suas carreiras, desenvolverem, tudo, elas nunca se esqueçam que as relações sociais e que por trás de tudo não tem sempre esforço, muita dedicação, disciplina e um olhar para pessoas como pessoas, né? Isso é muito importante. É que o networking que a gente faz são as bases do que a gente vai criando, né? Os laços que a gente vai, relações de confiança são a base também para que nada acontece sozinho, não tem uma receita, né? Eu acho que a conjunção desses fatores de relações, networking, relações de confiança, disciplina, foco, né? Que vai trazer, assim, não tem nada que seja feito que caia do céu, não tem fórmula mágica, né? Eu acho, assim, como eu fiz ainda especializações, fiz 2 faculdades juntas, fiz Stanford, fiz Wharton, fiz Columbia, então continuo trabalhando e estudando, e quanto mais passa, hoje em dia, com tudo, a gente sabe que a gente menos sabe, né? A gente está sempre reaprendendo. Mas que são as relações pessoais, a empatia, o importar com os outros, né? Trabalhar como time, ter todo mundo junto, não ser egoísta, é o que te leva para frente, né? Não podemos deixar de esquecer, não podemos esquecer dos nossos valores, né? Os valores são muito importantes na carreira e na consecução de qualquer trajetória profissional das pessoas. Isso mesmo. Rodrigo. Bom, assim, passando uma mensagem para os mais jovens, eu acho que, primeiro, faça o que você gosta, avalie, gaste um tempo com autoconhecimento, defina os seus propósitos, aquilo que te faz feliz e persiga isso como objetivo. Para aqueles que estão no mercado de trabalho, eu diria, permita-se um novo olhar na sua carreira, e a gente sempre tem que ter esse novo olhar. Valorize as oportunidades internas, aonde você está hoje, o que você pode fazer mais, agregar, conhecer novas coisas, mas também esteja aberto ao mercado, tá? Mudanças de empresa permitem a construção de uma carreira mais sólida, mais ampla. Então, assim, abra portas para novas perspectivas, para novas experiências, torne a novidade um elemento crucial para sustentar a sua motivação, o seu entusiasmo no ambiente profissional. Meu filho me perguntou, está no 3º ano do ensino médio, ele falou, pai, eu decidi que eu quero ser rico. Falei, puxa vida, que decisão difícil. Falei, isso é consequência, né? De muito trabalho. Ele falou, mas o que eu faço? Para com essa conversa, o que eu faço? Você é de recursos humanos, você conhece. Eu falei, eu vou arriscar. Eu falei, então faça engenharia, faz engenharia e vai trabalhar no mercado financeiro. Ele falou, mas isso não tem nada a ver com o meu perfil. Eu falei, então eu volto 2 casinhas e te indico para fazer o que tem a ver com o seu perfil, o que te faz feliz. Isso é para a carreira toda, né? Isso é o tempo todo. É isso mesmo, é o que faz feliz. Ana falou uma coisa importante, é o valor, né? E para aqueles que estão em transição, sabe, é o valor das relações que a gente estabelece, e essas relações são o maior ativo que nós podemos ter. Então, aqui, já que a Ana está aqui, no início, quando nós estávamos, o Rodrigo e ela estávamos falando, eu falo do marido da Ana, o Jorge, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tive a oportunidade de encontrar durante uma fase da minha carreira, que faz um trabalho lindo, né, de ajuda às pessoas também, além de ter uma empresa, lógico, e que me ensinou que a gente, quando a gente ele me ensinou muito, né, que o doar, você acaba recebendo sempre, às vezes não recebe da mesma pessoa, mas sempre recebe. Então, o meu agradecimento aqui ao Jorge, a Ana, né, porque eu acabei conhecendo a Ana por intermédio do Jorge, ao Rodrigo,
por estarem aqui conosco, né? Foi espetacular, passa muito rápido, né, esse bate-papo, e principalmente a vocês que participaram dessa live, e a gente volta a se encontrar no próximo encontro. Um beijo a todos e uma ótima noite para todos. Tá? Ok. Obrigado.